Olha, lá em 1927, Sigmund Freud publicou um livro que, nossa, deu o que falar, O Futuro de uma Ilusão. E nesse livro ele vai fundo, sabe? Ele mergulha na relação super complexa entre a civilização, o desejo humano e a religião. Basicamente, ele questiona os pilares que sustentam a nossa sociedade. E essa frase do Freud que tá na tela, ela resume tudo, né? Para ele, esse é o grande conflito da nossa existência. Sabe, aquela tensão que nunca acaba entre os nossos desejos mais selvagens e o que a sociedade espera da gente. É como se fosse uma troca, uma barganha. E segundo ele, uma barganha que sempre deixa a gente meio insatisfeito, num descontentamento que não passa. Bom, para a gente entender bem o raciocínio do Freud, vamos seguir o caminho que ele traçou, passo a passo. Primeiro, qual é o preço da civilização? Depois, como é que a cultura nos acalma com umas ficções? Aí a gente entra de cabeça no que ele chama de a grande ilusão humana. E por fim, a gente vai ver a solução que ele propõe, uma educação para a realidade e como seria a vida sem essa ilusão. Ok, vamos lá, começando pelo começo. Afinal, qual é esse tal preço que a gente paga para viver em sociedade na visão do Freud? Então, a coisa é a seguinte. Segundo Freud, para a gente ter segurança e tudo de bom que a vida em comunidade oferece, a gente precisa abrir mão, renunciar, como ele diz, aos nossos instintos mais básicos. Pensa bem, a gente troca a nossa liberdade de fazer o que der na telha pela segurança de viver em grupo. Só que essa troca tem um preço, e um preço alto. Um custo psicológico que deixa um descontentamento ali no fundo que nunca vai embora de verdade. O ponto do Freud aqui é bem forte. Ele diz que a cultura precisa se defender de nós, do indivíduo. E para isso, não tem jeito, precisa ter algum tipo de coerção, de força. Porque na visão dele, só conversar, só usar argumentos, não adianta nada contra as nossas paixões. A civilização, no fim das contas, é tipo um muro, uma barreira de contenção contra os nossos próprios instintos. Beleza, mas aí surge uma pergunta, né? Se viver em sociedade é esse sacrifício todo que deixa a gente meio infeliz, por que o circo não pega fogo? O que impede que tudo simplesmente desabe? Como é que a cultura consegue convencer a gente a continuar nesse acordo? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Quais são as ferramentas que a cultura usa para lidar com essa nossa raiva contida, para manter a gente, digamos, na linha. Freud fala de um tipo de inventário psíquico da cultura. Pensa nisso como as ferramentas não físicas que ajudam a gente a aceitar esses sacrifícios. Coisas como o orgulho das nossas conquistas culturais, sabe? Ou a arte que funciona como uma válvula de escape para tudo aquilo que a gente reprime. E a principal, a ferramenta mais poderosa de todas, as ideias religiosas. E aí Freud explica que a religião tem uma tarefa tripla. Primeiro, ela nos defende do poder assustador da natureza. Segundo, ela nos ajuda a lidar com a crueldade do destino, com a morte. E terceiro, e isso é fundamental, ela nos promete uma recompensa lá na frente por todos os prazeres que a gente abriu mão aqui e agora. E agora que a gente chega no coração do argumento do Freud. O diagnóstico psicológico que ele faz dessas ideias religiosas que são tão poderosas. A questão aqui não é se a religião é verdadeira ou falsa. A pergunta que Freud faz é outra. É uma pergunta psicológica. De onde vêm essas ideias? Qual é a origem delas dentro da nossa mente? É super importante entender o que Freud quer dizer com ilusão. Não é a mesma coisa que um erro ou uma mentira. Para ele, uma ilusão é uma crença que nasce de um desejo muito forte. A força dela não está nas provas, está no quanto a gente quer que ela seja verdade. É movida pelo desejo. E aí Freud desenha a origem psicológica disso tudo. Pensa na gente quando criança. A gente se sente totalmente desamparado, né? E precisa de um pai forte para proteger. Segundo Freud, esse sentimento nunca vai embora de verdade. Quando a gente vira adulto e dá de cara com as forças gigantescas da natureza, com o destino, a gente revive aquele desamparo. E o que a gente faz? Projeta essa necessidade de um pai protetor no universo inteiro. E daí surge a ideia de um Deus Pai cósmico e tudo-poderoso. Ou seja, o ponto é este. Todo o poder da religião vem da força gigantesca dos nossos desejos mais básicos. Desejo de segurança, de proteção, de achar um sentido para tudo. Ok. Depois de dar esse diagnóstico pesado, né, de que a religião seria uma espécie de neurose universal, Freud não fica só nisso. Ele aponta um caminho para o futuro da humanidade. A proposta dele é polêmica, mais direta. A humanidade precisa crescer, superar essa neurose infantil, como ele chama, e aprender a encarar o mundo de frente, sem a muleta confortável de um Deus Pai. E aqui a gente vê a encruzilhada que Freud nos apresenta.
De um lado, o caminho da ilusão religiosa. É mais confortável, é infantil, mas nos dá consolo. Do outro, o caminho da educação para a realidade. É mais duro, exige resignação e maturidade, mas é guiado pelo intelecto, pela razão. Essa frase do Freud é fantástica. Ele está dizendo que a voz da razão é baixinha, sabe? Ela não grita, mas ela é persistente. Ela não desiste até ser ouvida. É um otimismo bem cauteloso, mas ele acredita que, no fim, a razão e a ciência vão ganhar espaço. Mas e aí? Como seria essa vida sem um pai cósmico? O que aconteceria se a humanidade abandonasse essa figura? Freud pensou nisso, e ele viu tantos perigos quanto as esperanças nesse futuro. E aqui ele encara de frente a maior crítica que se pode fazer à ideia dele. A pergunta é, não é perigoso demais basear a sociedade só na razão? Se a gente tira a religião da jogada, o que vai impedir as pessoas que são movidas por paixões de simplesmente destruírem tudo? A resposta do Freud a isso é bem ousada. Ele vira o jogo. Ele diz que, na verdade, basear a moral na religião é que é frágil. Pensa só, se a fé em Deus acaba, a moralidade vai junto pro buraco. Já uma base racional, social para a moral, essa sim seria mais honesta e forte. As leis deixam de ser ordens divinas que não se pode tocar e passam a ser vistas como ferramentas humanas que a gente pode e deve melhorar. Isso cria uma relação muito mais madura com a nossa própria cultura. No fim, a educação para a realidade que o Freud propõe é uma troca. Uma troca difícil, sim, mas que nos empodera. A gente abre mão daquele conforto de ter um protetor cósmico, mas em troca ganha autonomia. Ganha a responsabilidade de construir nosso próprio caminho, nosso próprio sentido, contando só com a nossa própria força. E a gente fecha com essa provocação. Freud via a dependência da religião como uma fase de adolescência da humanidade. A pergunta que fica, quase 100 anos depois, é: será que a humanidade já cresceu? Será que a gente já amadureceu e superou essa fase? Ou será que aquela ilusão, confortável, ainda é algo de que a nossa civilização precisa para se manter de pé?